Fala, meus amigos, mais uma dica de história aqui para você que vai revisar aí, para fazer suas provas do Enem, dos vestibulares da vida e tudo, então segue aí. Hoje eu vou te falar um pouco do Iluminismo. Eu não preciso explicar o que é o Iluminismo, você tem uma penca de informações aqui na internet, mas saiba que o Iluminismo ele foi um movimento, né? Um movimento de pessoas, mas não qualquer movimento de pessoas. Agora, primeira parte aí, quando fala a palavra movimento, você tem que entender que a gente diz respeito aqui à mobilização mais ou menos organizada e também que vai ter ali as ações das pessoas mais ou menos em torno de uma pauta ou de um princípio, né? Tem um objetivo em comum. Essa é a ideia de movimento. Então, quando você pega lá o Iluminismo, né, que foi esse movimento aí do século XVIII, 1700 e blau, mais ou menos, né? Começou ali no finalzinho ali de 1600 e pouco e avançou até o Iluminismo tardio, que é ali na Revolução Francesa, até 1780, né, por aí, mais ou menos. Então você tem esse movimento de pessoas, mas não eram quaisquer pessoas, né? Eram pessoas estudadas, pessoas letradas, e aí também você tem que ter assim uma noção de contexto. Naquele contexto, por exemplo, aquelas pessoas as mais estudadas, as que mais sabiam das coisas da física, das coisas do mundo, das coisas do ser humano, por assim dizer, elas não tinham uma leve noção do que era uma bactéria, por exemplo. Então elas se vestiam diferente da gente, a relação das pessoas eram diferentes, os cheiros do dia a dia eram diferentes, o pensamento daquelas pessoas obviamente eram diferentes, né? Não tinha semelhança com hoje, mas alguns princípios, algumas ideias que aquelas pessoas tiveram, especialmente no campo político, algumas ideias daquele momento, elas deram fundamentos para o que a gente faz hoje. Então, quando a gente fala hoje em democracia, em república, em direitos iguais para todos, ou todos são iguais perante as leis, né? E essas aberturas políticas, liberdade de expressão, transparência e por aí vai, transparência das contas públicas, né? E por aí vai. Quando a gente fala disso, a gente só pode falar disso hoje e a gente só tem isso hoje porque essa discussão começou lá no contexto do Iluminismo. Começou lá e veio nesses últimos 300 anos aí se desenvolvendo, né? As pessoas vieram investindo nisso. Vocês estão ouvindo aí? Tem um cara doidão aqui que tá espirrando sem parar. Deve ser uma rinite maluca, né? Mas beleza. Gente, então essa é a ideia. Quando falar em iluminismo é um movimento de filósofos, né? A gente sintetiza, a gente resume ali como filósofos. Mas esses filósofos, até isso também tem uma diferença com a nossa atualidade, porque não tinha ainda uma tradição ou uma instituição do saber disciplinado. Então hoje nós temos os saberes científicos muito disciplinados. Nós temos aí dentro das áreas, né, das ciências humanas, das sociais, das naturais ou exatas, as biológicas. Então você tem a biologia, você tem a química, a física e toda essa penca de saberes, a arqueologia, a antropologia e por aí vai também, né? A astronomia, a astrofísica e blá blá blá. Você tem uma disciplina dos saberes e é o que a gente vai chamar de especialização. Naquele contexto ainda não tinha tanto. E não é à toa que tem uma maior frequência dos chamados polímatas, as pessoas que detinham conhecimentos de áreas muito diversificadas, né? Mas, então, resume aí como filósofo. Mas dentre esses filósofos você tem aquele cara, aquela pessoa, ou a mulher também, embora caiba aqui fazer uma observação crítica, uma observação de hoje. Hoje a gente tem esse olhar, e naquela época não tinha, mas que muitas mulheres também participavam daqueles debates, daquelas discussões, só que com muito desafio, com muito esforço. Elas eram segregadas dos centros de discussão, elas não publicavam nos seus próprios nomes, né? Então, assim, teve participação, mas elas são ocultas, são quase que esquecidas na história. Infelizmente, né? É uma parte triste da nossa história, assim como a escravidão, etc. Enfim, vamos voltar aqui. A ideia é, esses filósofos iluministas, você vai ter o cara lá que é mais interessado na matemática, outro que é mais
empenhado em entender a questão das leis e, pô, quais leis são mais justas e quais leis então são injustas, né? Outros assim, o que é essa vida social? Outros mais, o que eu faço aqui na Terra, de onde eu vim, para onde eu vou? Então você vai ter vários tipos de questionamentos que hoje vão se encaixando nas disciplinas que a gente tem. Mas naquele contexto ainda não era tão bem disciplinado assim. Então chama todo mundo aí de filósofo. Esses filósofos, eles pensaram coisas e no final das contas, para resumir, qual foi assim a bandeira de luta? Quais foram as principais pautas desses iluministas aí, né? Eles criticaram, eles questionaram a ideia da monarquia absolutista, uma ideia que cabem certas observações críticas, mas a monarquia absolutista estava lá, né? Você tinha um rei e em torno do rei uma corte e toda uma estrutura de poder baseada ali na nobreza, nos privilégios sociais, políticos e econômicos, e esse pessoal mandava. E aí então aqueles filósofos criticavam aquilo. Dentro de um sistema econômico que estava florescendo, né, que era ali na transição do mercantilismo para o capitalismo. E claro que se você tiver dúvidas sobre isso, traga para a caixinha de pergunta no Instagram, né? Então você estava ali surgindo qualquer princípio do que vai virar depois o capitalismo, de que você trabalha para acumular seu capital, para acumular seu dinheiro, você produz, você comercializa, você vende, você produz, você comercializa, você vende para acumular seu dinheiro, né? Claro que essa noção também na Europa. Então você tem esse movimento desses filósofos, pensadores, ligados a uma pequena nobreza ou muito ligados também à burguesia, ao comércio, à produção já fabril que estava ali, né, começando, né, da manufatura para a maquinofatura naquele contexto do século XVIII, e essas pessoas pensando o que então? Olha, tá errado essa concentração de poder na mão do rei ou da realeza, né? Tem que ter mais distribuição desse poder aí. A gente trabalha, a gente se empenha, a gente tem erudição, a gente estuda, a gente tem entendimento, inteligência, e a gente não consegue avançar, a gente não consegue ter o que a gente quer. Então tá errado, tem que mudar. Começaram a questionar esse superpoder do rei, da realeza, da corte. Começaram a questionar também o superpoder e as restrições, né, da igreja. Lembrando que a igreja católica tinha muito poder, muita influência política naquele contexto, embora já era um contexto de reformas protestantes. Muitos dos iluministas eram ligados à reforma protestante. Então é um momento de transição, é um momento de pensar a vida, de pensar o mundo, e os iluministas estão aí questionando, né, a monarquia absolutista, estão questionando o poder da igreja, estão reformulando as noções de economia, de organização social, de estrutura política, e eles vão defender coisas como república, democracia, liberdade de expressão, liberdade econômica. E esse movimento iluminista vai impactar a mentalidade das pessoas, pessoas inspiradas nele, né, que é ali o novo momento, né, pensar naquele contexto, pessoas inspiradas neles vão encabeçar o que vai fazer acontecer a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos da América, das 13 colônias inglesas. Vão fazer acontecer a Revolução Francesa e vão fazer acontecer uma penca de mobilizações aí também políticas de caráter independentista na América, principalmente na América Espanhola, né? Até aqui no Brasil vai ter, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, vai ter inspiração nesse bojo todo de pensamentos e críticas do iluminismo. E tá aí então uma ideia geral sobre o iluminismo. Se eu conseguir despertar dúvidas, você aproveita, vem até aqui no meu Instagram e traga suas perguntas na caixinha, que aí a gente avança mais.